Olá, boa tarde a todos os amigos. Lição de número 12. O movimento pentecostal e a obra missionária. Levando o fogo de Deus às nações. Opa! Isso é importante, hein? Ó, olha aí o tema da lição. Viu bem a capa aí? Tá aí, ó. O tema da lição. Tá? O movimento pentecostal e a obra missionária. Então, a obra missionária, ela tem que ter o Pentecoste, o movimento pentecostal. E temos que levar esse fogo pentecostal para todas as nações. Uma lição muito boa. O texto áureo diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Você já observou um pequeno detalhe? Não são todos os pregadores, mas alguns pregadores têm o hábito de colocar o seguinte: ide e pregai o meu evangelho. Não. Não tem a palavra o. Não. Não tem a palavra meu, né? Na realidade não tem a palavra meu, o pronome meu. Tem o artigo o. Tem o artigo o, mas o pronome de posse meu não tem. Porque significa que o evangelho não é meu. O evangelho não é meu, nem é seu. Então, ide pregar o evangelho, não a palavra meu evangelho. Então as pessoas colocam o artigo, que já está aqui, e colocam junto com o artigo o pronome. Não tem isso. Então, ide pregar o evangelho, não o meu evangelho. A todas as nações. Então significa que nós temos que pregar a todo mundo. Na verdade aplicada, ele diz assim: o discípulo de Cristo deve estar comprometido com o anúncio do evangelho. Concordo. Todos nós devemos estar comprometidos em anunciar o evangelho. Todos nós. Essa responsabilidade não é só do pastor, do presbítero, do evangelista, do cooperador, do diácono. É a função de todos anunciar o evangelho. Tá? E devemos estar comprometido. A palavra compromisso. Temos que ter um compromisso. Se nós queremos que as nações sejam evangelizadas, que os povos sejam evangelizados, precisamos ter compromisso com o evangelho. Tem muita gente que não tem compromisso com o evangelho. Segundo, compromisso com o evangelho, anunciar o poder para poder anunciar o evangelho no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Então, esse evangelho tem que ser anunciado até Jesus voltar. A Bíblia diz bem claro que esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gente, e então virá o fim, diz a Bíblia Sagrada. Aí nós temos aqui, nós temos o primeiro objetivo, que é frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. Concordo plenamente. Se você for lá ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, na igreja de Antioquia, o Espírito Santo lá chamou a Paulo e a Barnabé, porque tinha para eles uma obra, e essa obra não era ali, na cidade de Antioquia. Eles iam andar, circular, para levar essa obra. Então o Espírito Santo falou lá. Então temos que frisar que essa obra missionária ela é dirigida pelo Espírito Santo. É ele quem dirige esta obra. Temos que tomar muito cuidado para a gente andar sempre na dispensação do Espírito e obedecer a voz dele muitas das vezes. Então a primeira parte nós vamos tratar exatamente disso. No motivo de oração, ele diz assim, ó: ore para que a igreja atue no poder do Espírito Santo na obra missionária. Orar para que a igreja atue nesse campo aí. A igreja precisa ser mais atuante. Parece que nos últimos dias poucas igrejas estão se preocupando com a obra missionária. A igreja tem que se preocupar mais, se envolver mais na obra. Muitas pessoas estão se envolvendo mais nas coisas mundanas do que na obra, estão deixando a obra para lá, de qualquer maneira, porque estão preocupados mais com seus compromissos, seus afazeres, e a obra está praticamente precisando de mais gente, para se envolver um pouco mais. Tá. Na parte 1 da lição, ele diz assim, ó: o Espírito Santo direciona a obra. Então quem direciona a obra é quem? É o Espírito Santo. Ele fala,
Ele revela, ele usa, né? E nós temos que estar atentos, bem ligados à sua voz quando ele fala conosco. Tá? O fervor do evangelho no movimento pentecostal floresceu no início do século XX, com certeza. Começou lá no início do século XX. Tá? E por que esse fervor floresceu lá no início do século XX? Porque teve a ação do Espírito Santo. Teve a ação do Espírito Santo, teve a participação do Espírito Santo, que ele cooperou na conversão e também capacitou os crentes para fazer aquela obra. Então teve a sua participação ali, que foi muito importante. E também aponta para a obra da regeneração. No preâmbulo do tópico 1.1, no tópico 1.1, o Espírito Santo ele faz o quê? Capacita. Então, no tópico 1.1, diz que o Espírito Santo é ele que faz o quê? Capacita. Talvez você não tenha capacidade, mas o Espírito Santo te dá capacidade para você exercer a obra de Deus. Você está precisando de capacidade? Peça ao Espírito Santo que ele tem capacidade para você exercer a obra. Os que professam a fé em Cristo têm sido perseguidos, com certeza, em diferentes partes do mundo, desde o início da igreja. E essa perseguição ainda continua. Por quê? Porque as pessoas estão envolvidas em levar essa mensagem. Então tem perseguição mesmo. Vai ter perseguição até Jesus voltar. Porém, apesar dessa realidade, os discípulos de Cristo são chamados a evangelizar. Isso nos faz ver que sem o poder do Espírito Santo, o povo de Deus não pode cumprir a ordenança missionária. Concordo plenamente. Sem o poder do Espírito Santo, ninguém pode cumprir a ordenança missionária. Você precisa ser dependente do Espírito Santo para poder cumprir essa ordenança. No tópico 1.2, ele fala que o Espírito Santo faz o quê? Fortalece. É ele que te dá força, é ele que te fortalece. Né? Em um mundo onde muitos rejeitam os ensinamentos de Cristo, o trabalho no cumprimento da missão continua sendo desafiador, frente à perseguição crescente ao servo de Deus. Entretanto, nada é capaz de parar os valentes missionários que são cheios do Espírito Santo, que saem para evangelizar o mundo. Então, fique ciente de uma coisa, você vai ter essas dificuldades aí, vai, mas o Espírito Santo vai fortalecer você. Ele nunca deixou de fortalecer ninguém. Então nós vemos que o Espírito Santo fortalece. No tópico 1.3, o Espírito Santo concede autoridade. Quem vai conceder autoridade para você, fique tranquilo que é o Espírito Santo. É ele que concede autoridade. Tá? Toda autoridade vem de Deus e nos é concedida com um propósito. Então, a autoridade vem de Deus e nos foi concedida ou nos é concedida com um propósito. Ninguém recebe autoridade sem propósito. Todos que recebem autoridade recebem com propósito. E qual é o propósito? Qual é o propósito? Para anunciar essa mensagem, para levar essas boas novas. Para isso que deu para você autoridade, para você cumprir o propósito de levar as boas novas. Este é o propósito, para proclamar com autoridade e virtude daquele que nos chamou, já nos tirou lá de trás das trevas para a sua maravilhosa luz. No tópico 2 da lição, que é exatamente o segundo objetivo, ressaltar o papel do Espírito Santo na evangelização. Tá? É outro ponto importante. Ressaltar o papel do Espírito Santo na evangelização. Então ele tem um papel fundamental quando alguém é enviado para evangelizar. Ele tem um papel fundamental. Tá, aí no tópico 2, ele diz assim, ó, o Espírito Santo separa e envia. Lembra que eu falei de Atos capítulo 13? O Espírito Santo separou
a Paulo e a Barnabé. Separou, capacitou e enviou. Separou, capacitou e enviou. Então o Espírito Santo separa e depois envia. Ninguém pode ser enviado se não foi separado. Tem um detalhe, ninguém pode ser enviado se não foi primeiro separado. Precisa ser separado para depois ser enviado. Tá? Esse é o preâmbulo do tópico 2. Jesus espera que as igrejas cheias do Espírito Santo vivam a mesma experiência do dia de Pentecostes, relatada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Para isso, o Espírito Santo chama e prepara homens e mulheres para proclamar as boas novas. Prepara homens e também prepara mulheres. Prepara homens e prepara mulheres. No 2:1, ele vai falar da necessidade da obra missionária. Tá, vamos lá, vamos resumir isso aqui. A obra missionária, ela tem necessidades? Tem. E não tem pouco, não. Tem muita necessidade da obra missionária. Tem bastante. O Senhor Jesus confiou à sua igreja uma empreitada de suma importância, a obra missionária. Gente, se não tiver a obra missionária, a igreja não cresce. A igreja não se expande. Não tem congregações, não tem igreja matriz. Porque a obra precisa de alguém. Essa obra precisa de alguém. Então tem uma suma importância. Desde a ascensão de Cristo aos céus, né? O Espírito Santo tem separado e enviado os servos fiéis para o trabalho missionário, a fim de alcançar aqueles que estão perdidos. Certamente fazer missão não é uma tarefa fácil, entretanto o Senhor Jesus garante que o Espírito Santo capacitaria os chamados para a obra missionária. Fazer missão, gente, não é fácil não. Tá? Exercer a obra missionária não é muito fácil. Tá? Quem diz que é fácil, não é não. Tá? Quem diz que é fácil, não é. Fazer a obra missionária não é coisa fácil, não é tarefa fácil. Tá? Precisa ter muita capacidade para fazer mesmo. Tá? Precisa ter muita capacidade para fazer. Se não tiver, não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Tá? Precisa ter essa capacidade para poder você chegar lá. Certo? Então, nós estamos aí lidando com essas situações todinha aí. O tópico 1.2, o Espírito Santo fortalece. Tá? No tópico 2.1, a necessidade da obra missionária. No tópico 2.2, o Espírito Santo separou e depois enviou Paulo. Paulo, ele não se separou e Paulo não foi enviado. Paulo foi separado por alguém e depois enviado por alguém. Observou? Separado por alguém e enviado por alguém. Eu fui separado por alguém e enviado por alguém. É isso que temos que entender. Você não vai porque você quer, não. Ninguém vai porque quer ir, não. Primeiro tem que estar separado, depois enviado. Sendo a obra missionária um mandamento direto do Senhor Jesus. Né? De forma profética, o Espírito Santo separou Paulo para o trabalho missionário, a fim de levar o evangelho aos gentios. Separou Paulo para quê? Levar a obra missionária. Para quem? Para um povo que aparentemente não tinha salvação. Gentios. Por isso que Paulo é chamado de o pregador dos gentios, ou o apóstolo dos gentios. Foi até uma pergunta que caiu aqui no texto de teologia que estou fazendo aqui do ensino médio, caiu essa pergunta. Paulo é chamado de quê? O apóstolo do gentio, ou o pregador do gentio. Então, para isso que ele foi chamado. Levar a palavra do evangelho. Depois de separado para o trabalho missionário, Paulo deu início às suas viagens evangelizadoras. Observe que Paulo só saiu da sua zona de conforto depois de separado.
depois de separado e depois de enviado, foi que Paulo saiu da sua zona de conforto, saiu da sua cidade e cruzou fronteiras, levando essa mensagem, ganhando almas e estabelecendo um ponto de pregação para deixar ali um líder. Para fazer um líder, depois que o líder estava pronto, Paulo ia andando. Paulo não ficou parado. Tanto é que ele teve 3 viagens missionárias. Olha a importância que tem o trabalho missionário para que a igreja cresça. Sem esse trabalho, a igreja não vai crescer. Não tem jeito da igreja crescer sem esse trabalho. Tá? Tem que ter esse trabalho. Se não tiver esse trabalho, a obra não vai crescer. No tópico 2.3, ele fala lá que o Espírito Santo ele é a fonte de testemunho. Ele vai ajudar também o crente a dar testemunho. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo também ele ajuda o crente a dar testemunho. Ele impulsiona o crente a dar testemunho. Quem? O Espírito Santo. Jesus disse que a vinda do Espírito Santo faria dos discípulos suas testemunhas. Então nós somos testemunha de quem? Nós somos testemunha de Jesus. Jesus é testemunha de quem? De Deus. Observou a diferença? Jesus é testemunha de Deus, nós somos testemunha de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele nos faria a dar testemunhos, ou a ser testemunha. O que faz uma testemunha? Vai falar de um fato que aconteceu. A testemunha nada mais vai falar de um fato que aconteceu. Esse é o papel da testemunha, falar de um fato que aconteceu. O Espírito Santo concede à igreja testemunhar com ousadia. Já mudou. Aí nós vamos ter um pouco mais de ousadia para dar testemunho. Tá? Atos dos Apóstolos registra que os resultados do Evangelho pelos primeiros discípulos, após a descida do Espírito Santo. Logo no início, quando o Espírito Santo desce lá, você já viu que o próprio Pedro teve uma ousadia fora do comum para poder anunciar o Evangelho. E depois dele, os outros discípulos também. Então deu para eles ousadia para testemunhar. E muitos milagres aconteceram logo no início. Parte 3 da lição e última, que é exatamente o último objetivo, reconhecer a evangelização como prioridade da igreja. Esse ponto, essa parte é importante. Uma pergunta. Para você, a evangelização ela é importante para a igreja? O que você acha? A evangelização ela é importante para a igreja ou não tem importância nenhuma para a igreja? Para mim, a evangelização tem uma importância muito importante para a igreja e para o mundo e para Deus. Tem uma importância muito grande. Tá? A 3, o preâmbulo da parte 3. As missões e o movimento pentecostal. Então lá no movimento pentecostal teve missões também. O povo lá começou a fazer missões. A obra começou a crescer. Porque um vai falando com o outro, que vai falando para 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 o outro. Assim a obra vai o quê? Crescendo. Você vai transmitindo para frente a mensagem e a obra vai crescendo. Tá? Os muitos movimentos de avivamento ao longo da história da igreja foram caracterizados por um poderoso interesse da evangelização do mundo. Foram crescendo pelo interesse pela evangelização. Hoje tem que ter também interesse pela evangelização. Se não tiver interesse pela evangelização, a obra, meu amigo, não vai crescer. Hoje, infelizmente, poucas pessoas têm esse interesse pela evangelização. São bem poucos, mas ainda, graças a Deus, que ainda tem um pouco. Porque uma boa parte não está nem aí. Não estão nem aí. Enquanto o irmão está lutando no campo missionário, uma turma que não está nem aí, não ora, não dá uma oferta para ajudar o missionário, e depois começam a sofrer dentro das suas próprias casas, nas suas próprias vidas, porque a obra não cresce, e muitas das vezes o culpado não é o pastor, não. É você que não quer evangelizar, que não quer orar,
que não quer contribuir para aquele irmão que está lá no campo, sofrendo lá no campo, lá sofrendo perseguição, e depende muitas vezes de nós. Dobrando nosso joelho, tirar um dia para jejuar, para orar por eles, para Deus abençoar o trabalho missionário deles lá. O que não é fácil. Tá? Não é fácil. No tópico 3.1, o movimento cresceu com o trabalho missionário. Concordo plenamente que o movimento cresce quando tem o trabalho missionário. A igreja cresce quando ela tem o trabalho missionário. Se a igreja tem o trabalho missionário, a obra cresce. Se não tem o trabalho missionário, a obra não cresce. Tá? Resumindo, que é só um resumo mesmo, básico. Tá? O 3.2, o movimento que revolucionou a história da igreja. Hoje, o que precisa revolucionar o mundo é o movimento. Mas que movimento? Não é aquele movimento de fazer barulho, pular, dançar, sambar, virar cambalhota, mas o movimento do evangelismo, da missão, do comprometimento com a obra. Isso precisa causar uma revolução e um impacto muito grande no mundo das trevas. Se não tiver isso, amigo, a obra não vai crescer. A maneira como os pioneiros do movimento pentecostal lia e interpretava a Bíblia entrou em choque com a hermenêutica clássica existente no Brasil. Isto é, como ele se lia e interpretava a Bíblia até então. Olha aí. Temos que tomar cuidado muito grande. A hermenêutica ela é fundamental na arte de preparar texto. E muitas das vezes eu conheço pregadores que são craque, mestres na área de preparar texto e elaboram um texto com perfeição. Muitas das vezes o que pode chamar a atenção do público também é a mensagem que você está transmitindo. Quando você for transmitir uma mensagem para o seu público, você precisa causar nele uma reação, um impacto. Infelizmente, há muitas mensagens, tá, que as pessoas estão pregando por aí, estão contando mais história da carochinha, contando mais da vida deles, do que lendo a Bíblia e tendo cuidado de usar o texto original da Bíblia. Tá? Não pegar um texto isolado e começar a pregar sobre ele. Tem que haver um interesse mesmo em que, quando você for transmitir a mensagem para o seu público, para a sua plateia, ter o cuidado de transmitir uma mensagem que vai cativar o povo, vai prender o povo na atenção, para o povo aprender alguma coisa. Isso eu acho muito importante. E exatamente a homilética está falando essa semana sobre isso. O modo como o pregador vai preparar um sermão para ele transmitir para o público. Ele precisa orar, jejuar, ler a Bíblia constantemente para ele poder transmitir uma mensagem, não simplesmente usar o púlpito ou o microfone para contar história. O povo está cansado de história. O povo quer ouvir Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. História ninguém quer contar, não. Usar a tribuna para contar história é melhor nem usar. Aconselho nem usar. Tá? Então, esse movimento causou impacto por quê? Por que ele causou impacto? Porque o povo lia, os pioneiros liam, e a maneira como eles liam e transmitia fez o povo ser impactado e causou uma revolução. Precisa acontecer hoje. Tem igrejas que, infelizmente, não tem palavra, tem muito louvor, pula, pula, oba, oba, mas o ensinamento ali, raçudo mesmo da palavra, não tem muito lugar. Está faltando. O povo vai, se alega na carne, pula, mas cadê o conteúdo? A mensagem, que é o foco principal, mas é uma mensagem, não é historinha para fazer as pessoas dormir ou ninar, não. A palavra mesmo, a genuína palavra, que vai fazer o crente cada dia ficar mais maduro, mais firme na fé. É isso que está faltando. O que está faltando realmente, de fato, é isso aí. Tá? A parte 3.3 e última, um trabalho missionário inovador. Tá? A palavra inovador. Temos que tomar cuidado para a gente não trazer para dentro do evangelho aquilo que ele não tem. Não traga para dentro do evangelho aquilo que ele não tem. Use o próprio evangelho.
para transmitir a palavra. Agora, trazer algumas novidades para trazer público, isso não é legal. E novidades que não estão na Bíblia. Aí você vai enfeitar pavão para ganhar gente. Não. É pregar a palavra do jeito que ela é, com sinceridade, observando os textos e o que a palavra quer dizer. Que muitas das vezes a palavra pode estar no pretérito perfeito, ela pode estar no pretérito imperfeito, mais que perfeito. Tem que observar os tempos adverbiais que estão inseridos na palavra. Muitas das vezes o que você está falando pode ser de coisas que pode estar acontecendo agora, não aconteceu ainda, ou vai acontecer lá na frente. Transmitir uma mensagem que vai fazer o povo cativar. Agora, colocar algumas inovações no Evangelho, não. Não podemos colocar remendo no Evangelho. De jeito nenhum. Não podemos. Trabalho inovador. O maior presente que Jesus concedeu à sua igreja ao derramar o Espírito Santo foi o poder de tornar uma igreja missionária, que excede a grande comissão do poder e autoridade do Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingre impactaram a muitos ao pregar e ensinar, desenvolvendo o quadrilátero pentecostal. Qual é o quadrilátero pentecostal? O quadrilátero pentecostal são 4 coisas. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Tá vendo aí? Esses são os 4 quadriláteros. Ó, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Quadrilátero são 4 coisas. Então essas 4 coisas aí que são chamadas de quadrilátero. Entendeu a mensagem? Se você entendeu a mensagem, então, campo final. Amém? Essa foi apenas uma breve resolução aqui do texto da lição EBD, tá bom? Se inscreva no canal, seja bem-vindo e Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima, graça e paz.